pessoal, tudo tranquilo, tudo dominado. Hoje nós estamos aqui começando um projeto super bacana que vai acontecer toda segunda-feira às 18 horas, um papo super rápido no nosso podcast. Ele vai se chamar Papo de Concurseiro. Nesse papo que vai acontecer toda segunda-feira às 18 horas, nós vamos falar aqui de notícias de concurso, né? Tia Lead News aqui, Prime News. Nós vamos falar o que é que tá rolando no mundo dos concursos, vamos falar rapidamente disso. Vamos falar das notícias do Baixo Clero, as fofocas, viu, Fernando, do Baixo Clero, todo mundo dando notícias do Baixo Clero. E lógico que eu vou sempre estar aqui com um convidado. Eu não poderia estar melhor acompanhada hoje. Hoje eu estou aqui com o Fernando, que foi o primeiro lugar no concurso de oficial de justiça do TJ, que aconteceu agora em junho. O Fernando vai já falar aqui conosco. Obrigado por estar aqui, viu, Fernando? Eu agradeço. E ele vai dar um monte de dica para vocês. Ó, eu tô aqui com o Instagram do Fernando aberto e vocês vão ficar assim maravilhados com a trajetória do Fernando. Já vou até convidar o Fernando aqui para vir pro quadro da Malu, né? O que passei até passar. E a gente vai falar um pouquinho aqui com o Fernando sobre essa caminhada dele, tá? Mas antes da gente conversar aqui com o Fernando, queria agradecer aí todo mundo. Nosso podcast, ele é ao vivo, tá? Eu tô aqui com alguns alunos aqui que estão nos acompanhando. Aí eu vou mandar um abraço aqui para Alano, um abraço para Isabel, um abraço para Carol, um abraço aqui também para o Vinícius Nascimento, Carlos Alberto. Podem entrar, podem deixar aí as perguntas que a gente vai começar aqui devagar aqui, mas vai se tornar um quadro fixo só pra gente vir aqui falar de concurso, tá? A gente vai começar aqui, rapidez, falando aqui no nosso papo de concurseiro, das notícias aqui que a gente tem de hoje. Primeira coisa que eu vou falar de hoje, Fernando, o concurso TRT do Maranhão. Né? Os TRTs estouraram aí, né? E aí a gente vem numa leva aí, a gente vai ter aproximadamente 15 TRTs aqui nesse ano soltando editais. De Minas, né? Tem. O de Minas vai já sair. E aí eu vou falar um pouquinho do que aconteceu aqui hoje, tá? O TRT, a banca organizadora do edital foi publicada, a banca organizadora FGV. Pesado, né, Fernando? Português da FGV. A FGV, ela pesa a mão em alguns pontos. É muito complicado aqui para quem vem numa pegada de CESP e de FCC, dar uma guinada de interpretação, né? Aí nós vamos ter cargos para técnico judiciário, nível médio, várias especialidades e o técnico judiciário, área judiciária, nível superior analista judiciário também, várias vagas, várias especialidades. E aí, de imediato, são 7 vagas, mais cadastro de reserva. O TRT tem aí uma tradição de chamar mais do que o TRT de Ceará, viu? O TRT de Maranhão chama mais do que o TRT de Ceará. A taxa de inscrição está R$ 58,00 para nível médio, R$ 68,00 para nível superior. As inscrições começam dia 8, hoje, e vão até dia 6 de setembro. E as provas vão acontecer dia 6 de novembro. A gente tem um tempinho aí, né? Mais ou menos, tá bem complicada essa história de prova, viu, pra gente? Pode fazer os 2 turnos, né? E a gente tem aí um projeto aqui no Prime chamado TRT Brasil, que ele abarca todos os TRTs que estão saindo, sabe? Tudo, a gente colocou todas as matérias. Então tá bem bacana aí. Fora isso aí, a gente vai dar uma passeada aqui nas notícias. Eu não sei, Fernando, se você tá acompanhando, mas a gente tá esperando a qualquer momento sair a notícia do INSS, né? Sim, o INSS talvez seja um dos concursos mais aguardados aí desse final de ano. Com certeza. A previsão é de 1 milhão de inscritos, viu, pessoal? E assim, ó, sexta-feira a banca foi escolhida. E aí o professor Hugo Gloss, que aí tá todo mundo agora seguindo o Hugo Gloss. Assim, no meu Instagram, quando eu boto o Hugo, fica pau a pau, Hugo Gloss e Hugo Gloss, né? Que uma hora eu vou para as fofocas do mundo da TV, outra hora eu vou para as fofocas do mundo dos concursos. E o Hugo Gloss tá colocando que já a banca já foi escolhida e ele tá soltando dicas, ele tá colocando questões do CESP. Então existe uma grande possibilidade da gente ter aí o CESP aí como organizadora, e aí a gente tem que ouvir um amém, né? Porque fosse a FGV ia ser um problema grande, não ia não? Usar os dedos, viu? Aí, ó, mais um TRE aderiu ao concurso unificado, TRE de Roraima e de Rondônia, né? Na realidade, o de Rondônia, Roraima já tinha trabalhado aí na linha de raciocínio. Então, a gente está aí beirando os 20 TREs aderindo aí à notícia. Não tenho dúvida, viu, Fernando, que no próximo ano o maior concurso que nós vamos ter é o do TCE unificado.
Com certeza. E eu particularmente torço muito que ele venha, mas ele não venha regionalizado. Sabe por quê? Porque quando ele vem regionalizado, é uma loteria. Você vai escolher Ceará, a nota de corte é altíssima, aí você escolhe Mato Grosso, a nota de corte mais baixa, mas você não tem como saber isso, Não né? tem padrão. Não tem. Não vou escolher Ceará, vou escolher Mato Grosso, aí corta todo mundo pro Mato Grosso. Na minha humilde opinião, se o concurso fosse um concurso unificado, assim como é, por exemplo, PRF, PF, entre os 1.000 colocados. Os 1.000 primeiro entram. E a partir dali, Sim. um critério para lotação. Com certeza. Seria mais justo, né? Seria mais justo, O exatamente. INSS já não vai fazer assim, o INSS vai fazer por gerência. Agora tu pensa que, eu não sei se tu acompanhou, se tu tiver acompanhado, vai ficar mais tranquilo para tu entender. No concurso passado do INSS, você escolhia a lotação. Na verdade, Tia Lid, só lhe Sim. interrompendo, eu fui aprovado No INSS foi Fui o mesmo. Foi mesmo. 16º aqui Eu pra vou já puxar aqui. gerência executiva de Fortaleza. Que tinha Baturité, Fortaleza, toda a região Russas. metropolitana, São 14 Russas, agências, né? Deixa eu fazer aqui. Pode falar, Fernando. E aí, eu fui o 16º no último concurso, mas eles nomearam até o 15º, então acabou que eu não entrei ali por uma pessoa, mas é um concurso realmente que, como ele tem essas nuances de ser regionalizado, por exemplo, só um exemplo mesmo, a minha Sim. nota Como é que tá teu Instagram aqui? seria Francisco Fernandes Souza. Faltou Francisco, sim. A minha nota seria o primeiro colocado em muitas outras agências. Aí, Pronto, nesse era isso que eu ia falar. Nesse contexto que a tia Lívia Pode tá falar. falando, gente. Tá aqui. Eu já vou falar aqui com o Fernando. Primeiro lugar para o oficial de justiça TJ, primeiro do IFAM, segundo do TJ do Pará técnico, sexto do TJ do Pará analista, sexto do Ministério Público de Contas do Pará, 10º do MPU, 16º do INSS, tá aqui, eu tinha pulado do INSS, 18º do Banco do Brasil, 14º do MP do Ceará, que é onde você tá hoje, né, como já falar. 94º da Caixa Econômica, 8º no Liquigás. Então, assim, eu vou te contar uma coisa engraçada. A gente tinha um funcionário aqui, o nome dele era Vitor. E o Vitor, ele tinha muita dificuldade em informática. Quando ele começou os simulados, que a gente já vai falar disso também, né, Fernando? Ele zerava a informática. E ele disse, não, eu tenho que dar o gás, porque senão eu não vou conseguir passar. E aí, quando saiu, ele foi para a gerência do Mato Grosso. Ele não quis ficar aqui. E ele foi o primeiro lugar lá. Aqui ele não tinha nem entrado na nota de corte. Justamente pelo nível, às vezes pela... Foi 99, se eu não me engano aqui, não foi? 99 ou foi 100? Parece que quem fez 98 não entrou. Não entrou. E ele fez na época 89 na gerência executiva, porque foi gerência executiva também, não foi? Gerência executiva. Na gerência executiva do Mato Grosso, ele tirou o primeiro lugar. Então, eu acho injusto. Como você disse, a sua nota tinha dado para você tirar primeiro lugar em vários locais. Várias gerências. E se fosse nacional, eu acho que seria uma coisa mais justa. Sim. Né? Que aí não privilegia o concurseiro que não tá tão bem aqui, procura um local que a nota dele vai se adequar. E às vezes o serviço público deixa de receber pessoas extremamente qualificadas porque elas tiveram a má sorte de escolher uma gerência com a nota de corte alta, né? Exatamente. Tem isso mesmo. Tem sim. Eu torço para que o TSE veja isso, porque o INSS já vai fazer por gerência de novo, ele já avisou. Então, aqui no Ceará a gente tem 3 gerências, eu não tenho nenhuma dúvida que essas 3 gerências vão ser as gerências mais concorridas, que é a gerência de Fortaleza, a de Sobral e a de Juazeiro do Norte, né? Vai ser uma nota maior do que a outra, com certeza. Tem condição, né? Fernando, vamos lá, vamos começar. Deixa eu só terminar aqui as notícias. Então, mais um TRE aqui, né, que aderiu, graças a Deus. Eu tenho a impressão que só 2 TREs não vão aderir. Que é o TRE do Pará, porque foi o último que fez. E deve ter ainda lista para convocação. E o TRE do DF, que diz que não vai aderir. Não vai aderir. Só. Até agora é só notícia que a gente tem. Aí a gente tem concurso de TJ do Espírito Santo, que teve comissão formada, né? Hoje. TRT do Maranhão, que saiu o edital. E aí a gente tá aí na luta
pelo INSS. Possivelmente nas próximas horas ou nos próximos dias sai aí a publicação da contratação do CESP/Celebração, se Deus quiser, né? Para o INSS. Tudo indica que vai ser CESP, né? Vamos lá, Fernando. Vamos nós, né? Agora vamos nós. Como eu já falei para vocês, Fernando tem um currículo extenso aqui. Primeiro lugar para o Oficial de Justiça do TJ, primeiro lugar no IFAM, segundo para TJ do para técnico, sexto para TJ analista, sexto para Ministério Público de Contas, 10º para o MPU, 16º para o INSS, 18º Banco do Brasil, 14º para o MPCE, 94º para a Caixa, 8º para Líquido e Gás. E você está lotado no MPCE? Atualmente eu sou servidor do Ministério Público lá em Quixadá. Em Quixadá, olha que benção. Um abraço aí pro povo do Quixadá, viu? Que eu adoro do fundo do coração, que já fica bem pertinho da Independência. Me diz uma coisa, o papo hoje de concurseiro, ele tem um objetivo, né? Primeiro falar das fofocas do mundo dos concursos, né? Que a gente está aqui treinando aqui pro mundo dos concursos, baixo clero. Eu não tenho notícia hoje do TJCE, mas na próxima semana eu tenho, viu? E aí eu quero falar contigo, Fernando, primeiro te dar os parabéns, porque eu achei a prova de oficial extremamente difícil. Eu achei a prova de analista fácil. Depois eu recebi as provas e eu achei que eles pesaram a mão em oficial de justiça. Eu achei que constitucional, fiquei pensando, o que foi isso aqui que a FCC fez, que eu fiquei... Muito confuso. Gente, foi terrível. Ficou pesado em uma outra jurisprudência ali, então realmente... Jurisprudência que nem consolidada estava, né? Consolidada estava, exatamente. Então, eu fiz as duas e eu tive, tia Lídia, a mesma impressão que você. Eu achei a prova de analista com um nível mais baixo, a gente não pode dizer também que é fácil, né? Não estava uma prova fácil, mas estava uma prova tranquila. Tranquila, exatamente. Né? Você lia e você entendia que aquilo ali estava dentro dos conteúdos normais. Era muito bate-pronto mesmo, sim, mais questão direta. Sim. Enfim, eu considerei a prova de analista com um nível mais baixo do que de oficial. Sim. Embora eu fiquei por pouco em analista, não entrei para discursivo. Olha que coisa interessante. Mas já de oficial... Foi mais difícil. Você tirou o primeiro lugar. Eu consegui. Você está feliz? Extremamente feliz. Que coisa boa. Você vai ser feliz no TJ, viu? Fruto de um esforço, né? Assim, sim, como todo mundo está estudando aí, é fruto de um esforço que a gente procura ter, e quando sai um resultado assim, a gente fica feliz. Tem que ficar feliz, mas acaba também ficando com aquela sensação de dever cumprido, né? Sim. Que o que você fez gerou frutos ali. Só para dizer para vocês que o Fernando quer ser juiz, viu? Ele vai continuar aí a caminhada dele, se Deus quiser. Fernando, vamos falar um pouquinho. Você me disse que fez muito simulado, inclusive simulado do Prime, sim, participou de muitos aulões, que é o que normalmente a gente chama de estudo ativo, né? Porque... eu estava conversando antes de começar aqui o quadro com o Fernando, porque a gente tem o estudo passivo, que é aquele estudo que você vem para a aula, para o presencial, que você assiste videoaula, que você lê o PDF, que é naquele momento que você recebe as informações. E tem o estudo ativo. O estudo passivo, você está assistindo a aula, você está lendo a apostila, PDF, e o ativo que envolve fazer resumo do que você conhece, do que você absorveu, resolver questões, fazer simulado, né, participar dos aulões, ter essa atividade de informação. Você se adequa mais ao estudo passivo ou ativo? Tia Lídia, o estudo passivo, ele tem um porém que é muito importante a galera ter essa noção, que é o quê? Sempre que você está assistindo videoaula, por exemplo, o concurseiro, ele acha que ele está aprendendo tudo. Então, verdade. Então, o concurseiro com a videoaula, ele se sente mais confortável. Por quê? Porque ele acha que ele está aprendendo tudo, ele está absorvendo tudo. Sim. Tudo ele está absorvendo. Verdade. E depois, quando vai, às vezes, para a prática de uma questão, da prova... simulado. Um simulado, não reflete aquilo que ele achou que ele estava entendendo. Então, o estudo passivo tem esse lado. Embora eu entenda que muitos concurseiros se adaptem melhor à videoaula. Isso aí sim. E ao PDF também, né? Porque você às vezes lê e você entende tudo que está escrito ali, mas quando você chega na questão, você fica perguntando onde foi? Onde era que estava isso aqui que eu não vi, né? É o que a FGV, por exemplo, ela faz.
Porque a FGV ela tem um estilo de prova que ela cobra a lei seca, mas ela cobra por meio de um caso concreto nas questões. Exatamente. E aí, se o concurseiro ele não tiver essa maleabilidade de pegar a teoria que ele estudou ali, que adaptar ao caso que a FGV costuma trazer nas provas, ele tem uma certa dificuldade. É diferente, por exemplo, da FCC, que foi a prova do TJ, que é muito direto. É a lei e você aplica o que está na lei. A FGV já traz essa complicação por conta de um caso concreto que ela traz. Então, o concurseiro tem que ter essa noção. Quem é acostumado a estar só decorando letra de lei, sente o impacto da FGV, porque quando ela traz aquele caso concreto, você fica pensando, e agora? E agora? Né? Eu vou botar o quê aqui? Né? Qual é o artigo que ela está cobrando? Exatamente. Aqui? Qual que é o artigo que ela está cobrando que eu tenho que adequar ao caso? Eu vou te confidenciar uma coisa. Minha banca predileta é CESP. Sebrasp, né? De longe, de perto. Eu acho o Sebrasp mais coerente com as coisas que ele pergunta, embora ele tenha esse reflexo de jurisprudência, que agora é uma tendência para eles todos, né? E também muita gente não se adapta à questão de uma errada anular uma certa. Mas por todos esses anos que eu tenho de sala de aula e que eu acompanho a FGV, a FCC, o Sebrasp é aquele linear. Ele é hoje o que ele era em 2015, o que ele era em 2010, o que ele era em 2005. Eu não sinto esse reflexo na FCC. Eu não sei se você com essas aprovações, você vem de uma batalha que possivelmente você já passou pela mão de várias bancas e em momentos diferentes. Então, eu não sinto... Por exemplo, a FCC de hoje, ela não é a FCC... do passado. Ela não é a FCC, por exemplo, que fez o TRT da 7ª região. Não é. O TRF. É uma metodologia totalmente diferente. E a FGV, ela meio que se perde. Eu acho que quando ela pegou a pisada do exame da ordem, ela meio que quis implementar aquilo ali para todos os concursos. E eu temo FGV. Eu temo FGV em português. Eu tenho FGV em direito administrativo, porque ela faz umas perguntas assim fora do padrão, entendeu? Assim, ó, por exemplo, vou tentar te dar um exemplo aqui. Pouca gente pergunta sobre Instituto da Caducidade. Certo. Aí a FGV vem com 2 questões de Instituto da Caducidade, entendeu? E aí, ela não traz essa ideia linear. Exatamente. Se você for atrás de saber o que o CESP cobra, o Sebrasp, ele sempre cobra os mesmos assuntos. Então, o concurseiro profissional, ele já tem uma linha de raciocínio do Sebrasp. Com certeza. Da FGV ele não consegue ter, e da FCC agora tem que se acostumar. Tem que se acostumar. Você, como concurseiro aprovado nesse monte de concurso, qual é a banca que você mais gosta? Eu vou confessar que também é o CESP. Inclusive, a maioria das minhas aprovações foi com CESP. CESP/Sebrasp atualmente. Sim. Né? Então foi com Sebrasp. MPU. Eu vi que você tem Caixa Econômica aqui, né? Que foi Seis Gran Rio. Foi CESP. Foi CESP, a sua? Foi CESP. Então, foi desde o mesmo. início eu já venho com CESP. Com a pegada, né? Com a pegada, eu também entendo que é uma banca muito mais coerente e padronizada assim, no tempo, como a tia Leide comentou muito bem. E tem uma previsibilidade que o concurseiro é bom. Sim. A FCC... Você fica mais confortável, né? A FCC mudou muito nos últimos tempos. E a FGV nem se fala. Ela é uma banca que é imprevisível. É uma banca que pesa mais a mão mesmo. Isso aí a gente tem... o concurseiro tem que ter essa noção com a FGV. Mas dá para se adequar, mas o CESP realmente... Por exemplo, INSS que vai sair agora, se for CESP, vai ser uma excelente banca. Agora, se for FGV, muita gente vai ter que se adequar à vai ser banca, bem complicado vai mudar se adequar. Muita coisa aí. Especialmente português. Vai ser bem complicado, porque como eles reduziram o tempo de prova, para que a gente mude toda a rota, porque tá todo mundo trabalhando em cima do CESP, né? Aí vem o FGV, muda toda a rota. Eu não sei se você lembra, no seu concurso não teve isso. O seu foi CESP, né? No MP. Foi CESP. Em 2019, o CESP foi contactado para fazer a prova de técnico do TJ daqui. Então tava tudo certo, passei CESP, tudo tranquilo. Na última hora, na hora de contratar, a FGV veio e entregou uma contraproposta lá embaixo.
E aí o TJ optou, obviamente, pela proposta de menor preço, que foi o CESP. Mas já tinha anunciado nos corredores que seria CESP. Então, quando a gente soube, foi aquele impacto. E a gente teve um tempo muito curto para adequar tudo. Por quê? Porque o aluno sente, o professor sente. Porque Exato. vai numa pegada ali, por exemplo, vou tentar lhe dar um exemplo. CESP, a matéria que o CESP mais cobra é licitações. De longe, né? FCC também. FGV já fica ali, ela cobra, mas tem outras matérias que ela também cobra. Então, teve que ter uma adequação e a linguagem da FGV ela é arrastada. A linguagem da banca é diferente. É diferente. É diferente. Então, Tem uma pergunta interessante. Ele pergunta, para quem estuda para a área de tribunais, vale a pena focar no TRE ou aproveitar a oportunidade do TRT e TJ? E aí, Fernando? Você que tem essas aprovações, vou até contar de novo essas aprovações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aprovações. é uma pergunta que realmente que tem que... Eu sou o tipo de concurseiro, Tia Lídia, como é que eu posso dizer? Eu procuro me adaptar às realidades e aos editais que me interessavam quando eu estava estudando e estou estudando ainda mais firmemente antes. Então, o concurseiro ele tem que ver, por exemplo, o edital de TRE é um edital que não tem raciocínio lógico, por exemplo. Sim, que aí, são pouquíssimos TRS que cobraram, assim. A maioria não cobrou. Dos 27, se eu não me engano, só 4 cobraram, o resto... Então, o que é que vai ter no TRE, por exemplo? Vai ter português, Sim, informática. Aquela parte do Estatuto Sim. dos Servidores. Sim, essa parte, 8.112, Constitucional improbidade, Constitucional Administrativo e eleitoral. e eleitoral. Somente essas É matérias. mais ou menos isso. O TRT, ele às vezes, às vezes não, ele muda muito, porque a FCC é a banca que mais faz TRT. Verdade. Então, agora tá mesclando com a Com a FGV, por FGV. exemplo, no Maranhão, né? Então, muda. Por quê? Porque a FCC, para nível médio, por exemplo, ela cobra administração, Sim, cobra gestão de pessoas, Cobra. ARFO, às vezes arquivologia. arquivologia. Então, muda. Fernando, muda. Muda. Então, o concurseiro tem que ver qual é a realidade dele. Por exemplo, eu tenho o dia inteiro para estudar. Então, será que eu vou conseguir colocar direito do trabalho, processo de trabalho e mais essas disciplinas? Verdade. Então, tem que ter essa... E direito do trabalho, pessoal, é extremamente dinâmico. Ontem mesmo já mudou aquela história do teletrabalho, né? Ontem mesmo, exatamente. Então, é um direito dinâmico, assim como o direito previdenciário. Sim. Que eu imagino que tem uma galera sofrendo com essas alterações desde a emenda da reforma da Previdência. Então são situações que o concurseiro tem que ponderar. Por quê? Porque eu tenho também que perceber o que é que o concurseiro já estuda hoje. Então tem muita gente estudando para o TJ. Para o TJ, eu acho que combina mais, por exemplo, para quem vai fazer uma carreira fim mesmo, de oficial, de analista, talvez o TRT combine mais. Sim, porque aí são poucas as matérias que entram. Que entram. Talvez entre ali um direito civil, que todo mundo já estuda, o processo civil. Sim. Verdade. E o miolo de tribunais, ele é praticamente o mesmo, né? Vem português, vem informática, vem constitucional, vem administrativo, aí o Estatuto do Servidor, se é federal, o 8.112, se é estadual, normalmente o Estatuto do Estado, né? Mas eles não são iguais, mas são parecidos, né? Quando você estuda a 9826, você vê muita coisa do 8.112. As regras constitucionais de servidores públicos, aí vai dar aquela variada aí, dependendo se for TRT vai para trabalho, se for TRE vai para eleitoral, se for TJ vem para processo penal, processo civil. Deixa eu contar um segredo aqui, Fernanda, ama processo civil, viu? Te cuida, Nilmar, o próximo professor de processo civil aqui, seu colega de trabalho, viu? Fernando. Oi. Ai, eu quero like, vamos lá, a gente precisa de like, todo mundo se inscrevendo no canal e deixar aqui registrado, a partir de hoje, todas as segundas-feiras, com exceção da próxima que é feriado, né? Aí eu vou estar lá na Independência, vou passar bem pertinho do Quixadá. Nós vamos toda segunda-feira estar aqui para dar notícias do Baixo Clero, para estar falando do mundo dos concursos e sempre trazendo um convidado. Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa, quando foi que você decidiu que fazer o concurso de oficial de justiça? Foi lá em novembro,
quando a desembargadora criou os cargos, ou foi um pouquinho antes, ou foi quando ela montou a comissão? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual foi sua estratégia? Pronto. Todo mundo aqui quer saber qual foi a estratégia do Fernando, né? Eu imagino que sim. Aí, Tia Lid, para responder a primeira pergunta, eu vou ter que retroceder um pouco no tempo para a gente poder contextualizar todo mundo, porque senão vai parecer até... enfim, Sim. vou ter que contextualizar. Por quê? Lembrando que Fernando tem uma bagagem, né? 11 aprovações com essa de oficial de justiça. Então, ele tem todo um estudo acumulado aí por trás, né, Fernando? Exatamente, que era exatamente nesse ponto que eu ia tocar. Então, como eu já venho estudando há muito tempo, digamos assim, firme mesmo desde 2016, então eu já acumulei uma bagagem que é importante ser comentada. Sim. Então eu já não foi da noite pro dia. Foi. E até porque quando eu entrei na graduação, eu já tinha mais ou menos essa meta de estudar para uma carreira fim, talvez promotor, talvez juiz. Sim. Então, o meu estudo já foi aprofundado desde lá do início. Então, eu tenho esse ponto a meu favor. Com certeza. E aí, quando eu comecei a estudar para o TJ, na verdade, quando saiu o edital, infelizmente, olha eu aí, vou gente. ter que falar isso aqui. Não, mas isso é importante, sabe por quê, Fernando? Porque tem muita gente que fica aperreado. Lógico que nós estamos falando de uma situação que o Fernando, ele vem acumulando aprovações e vem acumulando conhecimento, que é o mais importante, né? Porque às vezes a gente tem gente que diz assim, mas o edital saiu, não vai dar tempo. E isso vai depender muito da tua trajetória. Né? Com certeza. Isso depende da trajetória. Eu mesmo, quando saiu o edital, eu só tive que fazer algumas adaptações ao meu estudo. Assim, hoje eu tenho pouco tempo para estudar, então, sei lá, as minhas... Você trabalha 7 horas, 8 horas? Eu trabalho 6 horas. 6 horas. 6 horas. Então, MP 6 horas. MP 6 lá horas. você é técnico ou analista? Lá eu sou técnico. Você é técnico. Sou técnico. Mas tem analista lá também? Ou só você? Eu tenho outros colegas lá Sim. no meu setor, sim. Que me ajudam bastante. Na verdade, como eu entrei recente, então eu tô, sei lá, 7 meses no MP. Sim. Eu tenho vários colegas lá que me ajudam, mas lá especificamente na minha promotoria não tem nenhum analista. Quixadá tem quantas unidades? Atualmente a gente é em trânsito final, então a gente tem 7 promotorias Que de coisa justiça boa. instalada. É uma Boa. promotoria bastante grande e com muita demanda, certamente. Ela se transformou em trânsito final agora, não Trânsito foi? final recente. Olha aí as cores melhorando. Eu vou pedir para a Independência se transformar em trânsito final. Então, toda essa bagagem que eu já tinha me possibilitou, ao sair o edital, eu adaptar algumas coisas. Sim. Então, verificar aqueles pontos que eu ainda não tinha estudado. Então, talvez... Aquela legislação extravagante. Aquela legislação está gigante. Com várias leis. Eu tive que olhar uma ou outra lei ali. A parte específica aqui, regimento interno. Sim. Que embora Código de organização judiciária, que não caiu nenhuma questão. Então, eu foquei nessas disciplinas e aí eu tirei um tempo mesmo para revisar aqueles pontos que eu já sabia, ou melhor, que eu já havia estudado, então para mim eu já dominava. Eu tirei um tempo para fazer essas revisões e para fazer algumas questões para reforçar aquilo que eu já dominava, e eu fiz a prova nesse sentido. Mas claro, impossível alguém pegar um edital enorme daquele e com o edital aberto você estudar. Não tem como, a gente tem que ser o concurseiro. É uma bagagem. O concurseiro tem que entender que é um processo. Se o concurseiro não entender que é um processo, vai ficando cada vez mais difícil para ele. Porque... Eu acho que o maior problema hoje, Fernando, é o imediatismo. As pessoas começam a estar em janeiro e querem resultado em junho. Não vai Isso é um problema. Grande. E se acontecer, é algo muito esporádico. Não vai acontecer. E eu acho assim, hoje eu te digo que com o grau de dificuldade que as bancas têm hoje e com o profissionalismo, a profissionalização, vou nem dizer profissionalismo, a profissionalização do estudo do concurseiro, porque hoje você é concurseiro profissional. Né? Você tem concurseiros profissionais. Antigamente, a gente não tinha. Hoje, a gente tem concurseiros que, se duvidar, sabe mais do que ministro do Supremo. Com certeza. De tanto que estuda, de tanto conhecimento que tem. Então, as bancas, elas estão cada vez mais com dificuldade. E, assim, você tem que dar o pontapé inicial. É fato. Mas você tem que entender que ali é um acúmulo. É um acúmulo. Né? E aí você, entendendo que é um acúmulo, entendendo que é um processo, o estudo vai ficando
mais, como é que eu posso dizer, mais normal, entre aspas. Por quê? Sim. Porque eu também acho importante, eu vou comentar aqui, que a rotina é importante. Sim. No estudo. Talvez para mim, o que foi o meu diferencial em todas essas aprovações foi a rotina. Não deixou de estudar. Não deixei de estudar. Não quebrou. A rotina é essencial. Eu tenho apenas 2 horas para estudar. Estude as 2 As horas. 2 horas. Eu Verdade. eu tenho 3 horas. Ou eu estude o tempo que você tem, mas que seja todo dia. Porque eu conheço muitas pessoas que estudam. Eu não tenho tempo para estudar hoje, eu só tenho 2 horas, então eu vou deixar para estudar quando eu tiver o dia inteiro, ou aos finais de semana. O seu estudo não vai rolar, não vai rolar. Tem que haver uma rotina. O concurseiro ele tem que ter um cronograma, ele tem que ter essa organização. Porque se ele não tiver, porque Tia Lídia, o que eu mais vejo atualmente, as pessoas que chegam para mim, pedem alguma dica, alguma orientação, é no sentido de eu não sei estudar. Verdade. Eu não me organizo. Então é concurseiro que começou a semana na segunda sem saber o que vai estudar na segunda. Isso atualmente é inconcebível. É ideal. Você acha que é ideal sentar no domingo e organizar a semana? Com certeza. Você tem o hábito de fazer isso? Eu tenho o hábito de fazer isso. Sempre o domingo eu tirava, logo quando eu comecei a estudar, sempre no domingo eu tirava para saber o que eu ia estudar na semana, para já organizar o material que eu ia estudar na semana. Então eu já sabia tudo que eu ia fazer na semana. E na semana eu ia adaptando. Então eu sou adepto também a estudar só uma matéria por dia. Pronto, senhor! Obrigada! Até porque... E eu acho que se a Tia Lídia for partidária dessa tese, acho que a gente é talvez exceção. Olha, deixa eu te dizer uma coisa que eu fico angustiada. Passei o primeiro podcast, posso meter o pau em ninguém, né? Mas olha, quando eu tenho que ser uma mocinha educada. Minha supervisora tá aqui todo o tempo. Mas quando eu vejo aqueles coaches fazendo ciclo de estudos, botando 3, 4 matérias no dia, rapaz, eu fico chegando a me dar uma dor de cabeça. Meu Deus, olha, como é que a pessoa vai pegar 50 minutos de uma matéria se ela passa 25 minutos para se concentrar? Não, ela sentou, ela passou ali 10 minutos só para se acalmar. Com 25 minutos, ela tá começando a entrar no ritmo. Aí, com 50 minutos, ela já tem que abandonar e ir para outro. Gente, olha, desculpe, viu, coaches? Me perdoe. Você tem que entender a realidade de cada concurseiro. Tem gente que estuda 2 matérias, tem gente que estuda 3, tem gente que estuda 1. Minha opinião. Eu sempre digo aqui pros meninos, quando eu começo na sala de aula, no meu primeiro dia de aula, eu sempre digo assim, olha, se você hoje assistiu a aula da Tia Lídia, amanhã você estuda só direito administrativo, que já vai funcionar como um método de revisão para você vai entender a matéria que eu dei hoje. Se amanhã sua matéria é informática, depois de amanhã você vai estudar informática. Mas é porque eu preciso estudar 2. Não, quem foi que lhe disse que você tem que estudar 2? Você tem que se adequar. Ótimo se você consegue 2, ótimo se você consegue 3, mas não se martirize se você só estuda 1 por dia. Tá aqui a prova viva de quem está sendo aprovado e estudando uma matéria por dia. Fernando, você precisava ter vindo pro meu primeiro podcast. Exato, acho que sim, pra gente alinhar algumas coisas. Gente, tem que respeitar o seu tempo, tem que respeitar. Olha, eu penso assim, presta atenção. Eu digo aos meninos, um exemplo, estude hoje provimento e vacância. Rapaz, provimento e vacância são 33 artigos da Lei 8.112. Além disso, você tem que procurar jurisprudência sobre o assunto, porque não vai adiantar muita coisa se você só ler hoje, né? E além disso, você ainda tem que pensar em algum ponto que a doutrina defende, porque é o tripé, lei, doutrina e jurisprudência. Exato. Como é que o cara vai fazer isso em 50 minutos? É inviável, é impossível. Defenda aí, Fernando. Chama o pessoal do YouTube, do Instagram. Chama aí, Fernando. O quê? O pessoal que tá no Instagram para o YouTube. Gente, por favor, venha pro canal do YouTube do Curso Prime. A gente já está aqui, faz um tempinho. E aí o Instagram vai ser desligado e a gente vai ficar só no YouTube, tá? Pronto, Fernanda, a palavra é sua, prometo. Eu acho que como a gente já conversou aqui, Tia Lídia, o concurseiro ele é muito imediatista, isso eu percebo demais. E aí o concurseiro ele vê às vezes aquele edital enorme e ele quer, na verdade o concurseiro ele quer ter a sensação, olha aí como é o concurseiro, ele quer ter a sensação de que ele estudou
o conteúdo para que ele se sentir mais confortável. Sim, é verdade. Não é esse o funciona ponto. assim. Não é esse o ponto. Então, eu sempre, e todo mundo que me conhece, que pede alguma dica, eu sempre falo, estude só uma matéria. Tia Sim. Lid, nunca funcionou para mim estudar 2 matérias por dia. Eu tô tão aliviada, Fernando, por Porque- me dizer isso. 11 aprovações, viu, meu povo? 11 aprovações. Como é que você consegue estudar, por exemplo, licitação em 50 minutos? Não. Você não consegue ver nem os princípios da lei de Consegue licitação. não. Ainda mais com a lei nova, né? Que é aquele monte de princípio. E aí, quando eu comecei a estudar, Tia Lid, eu percebi isso, que para mim não funcionava estudar 2, 3 matérias por dia, porque quebrava. Eu iniciava, quando eu estava me desenvolvendo no estudo, quebrava. Então, para mim, nunca funcionou. Então, eu sempre, desde o início, eu sempre estudei uma matéria por dia. Sempre, sempre. Ah, Fernando, você ficava 4 horas numa matéria, 5 horas, ficava. Que fantástico. E isso, para mim, foi essencial Tô muito feliz no e meu aliviada de você dizer desenvolvimento. isso. Por quê? Porque eu conseguia dentro... Ah, Fernando, eu não consigo ficar concentrado 2 horas numa mesma disciplina. Descansa. Sim. Tira um intervalo, 10 minutos. Parou, toma uma água, um café, depois Tu volta, sabe qual faz é- questões. Tu sabe qual é a minha maior preocupação hoje? É porque hoje a gente tem os mentores, os coaches, e às vezes eu não sei se falta feeling, se falta sensibilidade, eu não sei, sinceramente, de entender a realidade do seu aluno, né? Daquela pessoa que tá lá do outro lado. Então eu já li algumas coisas, tipo isso. Você não pode ficar mais do que 1h30 numa matéria, porque aí a sua cabeça vai cansar e você não vai absorver nada. E eu ficava me perguntando, mas e você consegue absorver em 50 minutos uma informação de uma matéria? Porque concurso é acúmulo, né? E cada vez mais gente defendendo essa linha de raciocínio, cada vez mais eu ficando mais agoniada. Porque eu não defendo essa ideia. Eu defendo, assim, no máximo 2 matérias. No máximo, estourando 2 matérias por dia. Quem tem um dia todo o pra tempo estudar, todo. Quem tem, por exemplo, Exatamente. eu tenho 6 horas para estudar no meu dia. 6 horas é uma Isso. carga horária excelente. É. Então, 6 horas, ótimo. Dá para você Exatamente. estudar 2 matérias com a maior tranquilidade e com o tempo necessário para absorver a matéria. Isso aí é. Mas quem tem 3 horas e estudar 2, 3 matérias, para mim nunca funcionou. Tanto é para quem está ouvindo aí e seja da área afim, por exemplo, pretende um juiz, um promotor, aqui entre nós, quando eu pensei em estudar para essas matérias, eu estudei, por exemplo, processo civil inteiro. Eu fiquei tipo 1 mês só em processo civil. Vou te contar Aí uma coisa. eu não sei se isso funciona para todo Mas, mundo. ó, a mas gente pra tem mim um funcionava. professor aqui que agora ele tá um pouco afastado, mas ele, depois da pandemia, ele ficou mais afastado. Ele é procurador do Ministério Público de Contas, Certo. que é o Gleidson. Ele dá direito tributário aqui. Ele já foi procurador do Estado, ele já passou para Ministério Público, ele já passou por um monte de concurso. Ele não sabe estudar uma matéria por dia, ele sabe estudar uma matéria, aí ele esgota tudo, aí ele vai para outra. Aí eu falei para ele, funcionou para ti? Ele, não, eu só sei estudar assim. Então ele estudou o processo civil todo, aí ele acabou, aí estudou o tributário todo, acabou. E tirou o primeiro lugar pro Ministério Público de Contas, viu? Então, E passou entre os 10 primeiros para procurador do Estado. Isso mostra cada vez mais que cada pessoa tem seu método. Exatamente. E Né? isso é importante. Cada pessoa tem a sua forma de aprender, tem o seu método. Não adianta o concurseiro querer fórmula mágica, querer que alguém estale o dedo e ele aprenda tudo, tem um método revolucionário para ele ter todo o conhecimento. Isso não existe. Então o concurseiro ele tem que ver. Se ele se adaptar a estudar uma matéria, estude a sua uma matéria e você vai ter o resultado da mesma forma como quem estuda 2, 3. Então o importante é você absorver a matéria. Isso é essencial. Eu acho que o grande segredo se chama disciplina. Disciplina. Né? Se você consegue ter constância, ter disciplina, você vai conseguir absorver as matérias. Né? Porque também eu boto 4 matérias no dia, aí eu estudo uma segunda, aí depois eu só vou para sexta-feira. Não faz muita coisa, né, Fernando? Não fez muito. Até porque a gente sabe que a gente esquece as coisas, a gente Sim. vai esquecendo.
Se não tiver uma revisão, eu mesmo, como é que eu fazia? Como é que eu fazia quando eu estudava? Já ia te perguntar. Pronto, como é que eu fazia quando eu estudava assim, intercalava as matérias durante a semana? Então, uma semana eu estava administrativo, depois constitucional, depois civil. Como é que eu revisava? Eu tirava um dia, geralmente era o sábado, porque o sábado era o dia que quem trabalha e estuda tenta como é que eu posso dizer, ganhar aquilo que Tempo perdeu no na fim de semana. semana, no final de semana. Então eu tirava o sábado para fazer questões e para revisar o que eu vi durante a semana. Isso era o meu sábado, geralmente era assim. Tanto é que durante a semana eu não fazia tantas questões. Eu fazia, por exemplo, então o material do Prime, por exemplo, ele tem a parte teórica e tem os exercícios. Eu já ia fazendo ali alguns exercícios, mas nada direcionado, e tirava o sábado para revisar e para fazer os exercícios. Fantástico. Aí isso para mim funcionava, porque eu conseguia ver a teoria na semana, aquilo que eu planejei eu conseguia ver, e tirava o sábado realmente para revisar, de fato. Que isso é outra coisa que acho que o concurseiro não sabe revisar também, é uma das dificuldades, né? De como revisar, como fazer as questões. Eu tirava um dia para fazer. E você é adepto de fazer funcionava. revisão ou você estuda por aquilo que você marca? Eu estudo geralmente pelos meus apontamentos. Então eu vou fazendo. Então se eu estou no PDF, geralmente eu seleciono. Então, gosta de marca-texto? Tem um pontozinho que chama atenção, que eu acho que é interessante relembrar depois. Eu anoto no caderno, então eu faço um resumo bem meia boca, mais fácil. Eu faço só alguns apontamentos para mim revisar depois. Sim. E geralmente no PDF eu vou marcando ali. E é isso. A minha revisão basicamente se dá pelas marcações e pelo resumo e pelas questões. E aí as questões se tornam importantes nesse sentido, porque faz com que o concurseiro ele absorva o que ele estudou. E com relação às questões, você é aquele que ama fazer questões ou você é comedido? Você gosta de ler o PDF, aí resolve questões? Você tem mais ou menos uma média de quantas questões você já fez? Tenho, talvez de 2016 para cá, que desde quando eu comecei a estudar, talvez umas 20 mil, talvez. Muito bom. É muito, né? É uma média boa. Por um tempo. Porque aí você vai adquirindo memória fotográfica, né? Olha quem tá aqui, Nilmar, estou ligado, desunida. Seja muito bem-vindo, Fernando. Nilmar, Fernando, vai ser seu colega de trabalho, oficial de justiça, Nilmar, professor de processo civil daqui, e seu colega porque adivinha a matéria que ele mais gosta? Processo civil, Nilmar. Pelo amor de Deus, como é que a pessoa gosta de processo civil, Nilmar? Presta atenção. Um abraço, viu, Nilmar? Fernando, O Ivo perguntou sobre o início. Deixa eu procurar aqui. Pode ir falando, sim. Aí como é que você fazia? Você fazia as questões, aí se você errava, você voltava e fazia revisão? Como era que funcionava para você? Geralmente, nas questões, eu também, como eu tirava as questões para revisar o conteúdo, geralmente quando eu acertava ou errava, isso aí eu acho que independe. Então, quando você está estudando, independe se você errou ou acertou a questão. Se você está revisando, eu sempre dava uma olhadinha naquele conteúdo. Então, eu pegava uma questão de licitação, errava a questão, eu iria na lei, ver o que foi que eu errei, olhava os comentários. Então, atualmente, todo mundo acho que usa uma plataforma de questões, né? Concurso, então, concursos. Pronto, então você já tem ali alguns comentários, ou até mesmo o comentário do professor. Mas eu gostava de tanto ler os comentários, mas ir na lei, ver o que foi que eu errei, ver de fato qual foi o motivo de eu ter errado a questão. E acho que isso é importante ver, e até mesmo nas questões que eu acertava, porque às vezes eu acertava a questão, mas não tinha tanta certeza, então geralmente eu voltava, porque eu tirava um dia para fazer aquilo. Eu acho que talvez ficasse meio inviável se eu fizesse isso junto com a teoria. Sim. Então, como eu achava que com a teoria ficar um pouco tumultuado, eu tirava um dia só para fazer essa questão das questões e da revisão em si. Eu tirava um dia. O Ivo tá falando assim: boa noite a todos, estou começando agora no meio dos concursos, a minha primeira prova vai ser TJCE, você poderia me dar alguns conselhos? Desde já agradeço. Eu acho que ele já começou aqui a dar os conselhos, né? Primeiro, eu acho que o primeiro passo, e aí o Fernando vai me ajudar nisso, é você entender o que é que funciona para você. Né, Fernando? Se você tem muito tempo, você vai se adaptar estudando uma matéria por dia, 2 matérias por dia, 3 matérias por dia. Você tem que entender que o que as pessoas falam não é absoluto. Cada um tem o seu método. Eu costumo falar em sala, Fernando, que eu tive um aluno que ele chegava
Ele sentava na última cadeira e ele não anotava nada. Nada, ele não anotava nada. Ele pegava a apostila, colocava lá e passava a noite toda olhando pra mim. E aquilo ali foi me dando uma agonia, porque eu não vi ele anotar nada. E eu sou uma professora muito de quadro, né? Todo mundo baixa a cabeça, escreve, aí vou ditando, e ele nada. Quando foi lá pela metade do curso, eu já tava mais amiga, né, dos alunos, já tava mais íntima, aí eu cheguei pra ele e perguntei, você tá com alguma dificuldade? Ele, não tô com nenhuma dificuldade. Por que você não anota nada? Aí ele disse, é porque eu sou um aluno visual. Se eu baixar minha cabeça pra anotar, eu perco a linha de raciocínio que a senhora tá falando. Então, o aluno, ele tem que se descobrir. Ele é um aluno auditivo? Ele é aquele aluno que, se ele botar o fone de ouvido e for fazer uma corrida, ele vai absorver? Ele é um aluno visual? Ele precisa estar vendo o professor falando e lendo a matéria? Ou ele é um aluno sinestésico? Ele precisa ver, ouvir? Então, ele precisa se entender. Sim. O concurseiro, ele tem que se entender, ele realmente tem. Ele tem que se conhecer. Olha, e esse menino tirou segundo lugar para a PFN, viu? Esse Olha que eu tô aí, falando. olha aí. Ele não riscava nada, ele nunca riscou nada. Eu vou contar uma curiosidade minha, tia Lid, que quem me conhece já sabe. Quando eu vou estudar a lei seca, que é um Deus nos acuda para o concurseiro, digamos Verdade. assim, eu não estudo propriamente no PDF. Não, eu gosto de ler no Planalto. Sabe por quê? Fantástico. Porque quando eu leio no Planalto, como a tela é toda branca, dependendo aí da configuração da tela, para mim, eu consigo ter a memória fotográfica De saber onde é que tá. de fechar o olho, saber onde é que tá e ver o massa, artigo. que Eu massa. só leio a lei seca no Planalto. Para mim funciona assim. Tá vendo, pessoal? Porque Dica boa. Eu tenho essa memória visual, essa memória. Então, o concurseiro tem que se conhecer. Quando ele se conhece, ele vai, como é que eu posso dizer, achando atalhos. Sim. E vai cercando o estudo dele. Sim. Para todo lado Verdade. que ele for, ele ter algo bem amarrado para construir a aprovação dele. E ó, Então, ele falou do Planalto aqui, eu vou dar uma dica pra você, que se você ainda não me ouviu falar nisso, você vai me ouvir falar muito nesses meus podcasts. Existe um aplicativo que foi feito no governo do Michel Temer, ele se chama Planalto Legis. Esse aplicativo, ele tanto funciona no sistema iOS como no Android. E ele é um aplicativo que você faz o seu próprio vadimeco. Você baixa a Constituição Federal, você baixa a lei de improbidade, você vai favoritando. E você consegue estudar offline, porque onde você estiver, ele vai puxar. E aí, um outro ponto muito positivo. Não tem perigo de você estudar desatualizado, porque ele puxa direto o Planalto. Olha aí. Então, é o único aplicativo que é de graça, né? E que é atualizado em tempo real, porque assim que muda, por exemplo, ontem mudou a lei do teletrabalho na CLT. Hoje, quando eu fui olhar, já estava lá. Então, assim, é muito bacana. Eu vou gastar dinheiro com o Vadmec. Você não precisa gastar dinheiro com o Vadmec. Você pode montar o seu próprio Vadmec. Né, Fernando? Exato. E olha aí, uma dica importante, Fernando deu. Ele lia pelo site do Planalto. Eu gosto muito do site do Planalto. Na realidade, aquela parte que tem a Constituição, o Supremo e a Constituição, que ele traz o artigo e ele vai falando as jurisprudências fantásticas, aquilo ali. Selecionado Tudo ali, separado. Então, essas ferramentas, o concurseiro tem que ter acesso, tem que procurar, porque aquela Constituição anotada lá do Supremo é muito interessante, tá tudo ali. Muito interessante, eu gosto muito. E eu gosto muito também do que concurso, assim, eu sou um pouco viciada no que concurso. O JH Alves está perguntando, Tia Lid, quando terá redação para o TJCE presencial? O nome do aplicativo é Planalto Legis, não é um site, é um aplicativo mesmo. Tem que ser colocado ou no tablet ou no celular. Planalto Legis, Legis. Tem aí, deixa eu mostrar aqui o meu. Posso mostrar? Ó. O meu já tem até a busca aqui, ó. É esse aqui, ó. Vê se dá pra mostrar aqui. Opa! Tá desfocado. Melhorou? Dá um toque. Tá aparecendo aí? Aí, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu favoritei aqui, eu comecei a Constituição Federal, né? Na realidade, eu troquei de celular e eu tô favoritando tudo de novo. Então, a lei de improbidade. Aí, quando você aperta aqui, ele te leva direto, ó, pro site do Planalto. Aí, pronto, você vai embora, né? Então, essas ferramentas o concurseiro tem que ter acesso. Tem que ter, tem que ter. Com certeza. Muito. Aí, Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já tá se caminhando aqui, porque o nosso podcast ele vai ser bem rápido. Ele é 1 hora para não cansar vocês. Vocês têm aula agora 7 horas, né? Eu também. Quando você saiu da prova de oficial, você pensou, passei.
Ou você pensou, rapaz, o que foi isso aqui? Parece um trator passou em cima de mim. Na verdade, quando eu terminei a prova de oficial, eu pensei, passei em oficial e não passei em analista. Sério? Tu tinha convicção disso já? Tinha. Analista, realmente eu não passei por conta das básicas, porque me quebrou bastante a interpretação de texto da FCC. Então, eu não fui bem em português, nas básicas, embora tenha ido melhor na parte. Pra você ver, né, do... Fernando? Assim, num todo, a prova de analista foi mais fácil. Foi mais fácil. Mas... E a prova de oficial, no todo, eu achei a prova de oficial mais difícil. Mais difícil, mas... Pra você ver que como... bom, né? Era seu dia. Era o dia. E aí o concurseiro também... Porque outra coisa que muita gente me pergunta é assim... Fernando, eu tenho 89% de acerto lá no que concurso e isso não se reflete na prova. Tá aqui um exemplo. Sim. Né? Uma prova mais difícil você conseguiu passar e em outra relativamente mais fácil você foi muito mal. Porque a prova, o dia da prova é um dia diferente. É um dia diferente. É um dia diferente, é um dia atípico. E eu acho que tudo reflete. O turno, como você tá... Né? Tudo reflete a ansiedade que você tá para a prova, o seu psicológico, tudo afeta como você acordou naquele dia. Você pensou em, não, eu realmente quero oficial, ou você focou, não, qualquer um dos dois serve? Qualquer um dos dois serviria, eu pensei assim, mas... Então você vai ter mais tempo, né? Mas se eu fosse ter tido a oportunidade de escolher, eu escolheria analista. Porque talvez na prática eu aprendesse mais. Com certeza ia ajudar nas sentenças ia ajudar nas sentenças e tudo. Então, eu gostaria que tivesse sido analista, mas não foi o que... Então, eu vou tentar aproveitar o tempo de oficial. Sim, você vai ter mais tempo como oficial de justiça para estudar. Exatamente, aí eu vou tentar aproveitar bastante esse tempo, mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria analista. Mas são as coisas, né? As coisas acontecem como tem que acontecer. Verdade, né? A vontade é a de Deus. Exatamente. E a hora é a de Deus também. É a de Deus. Fernanda, a gente tá se caminhando aqui para terminar nosso primeiro podcast. Eu quero lhe dizer que eu tô muito feliz de verdade, de você ter inaugurado aqui, ter sido o primeiro aqui desse projeto, que vai ser um projeto perene, a gente não vai parar, é um projeto fixo aqui nosso. E já estou convidando o Fernando para vir dar aula de processo civil aqui, viu, Nilmar? Vai ser seu colega para lhe ajudar. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os meninos, uma mensagem positiva, que o pessoal que está perguntando se vai sair TJ, pelo amor de Deus, misericórdia divina, aprova esse ano ainda. Está estudando. Já tem que ter um ritmo, porque senão o negócio não funciona. O Fernando vai deixar aqui uma mensagem para vocês, tá? E a gente vai encerrar nosso podcast. Nessa próxima segunda é feriado, mas na outra segunda a gente vai estar aqui com um convidado também. Às 18 horas eu tô te aguardando pra gente falar das notícias do Baixo Clero. Com certeza a gente vai ter muita notícia, as fofoca também, né? E trabalhar aí com o mundo dos concursos. Eu vou pedir para vocês acompanharem aqui a Tia Lei todas as segundas, né? Sim, que vai obrigada, ter agora. Fernando. Eu quero agradecer também a oportunidade. Tia Lei Fiquei muito feliz de você estar aqui. Ter me convidado. Eu que estou bastante feliz de estar aqui, poder compartilhar algo com vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Com certeza. E uma mensagem final, eu quero dizer que 3 coisas foram importantes para mim e podem ser importantes, acho que para a maioria. Que é o quê? Disciplina, organização e rotina. Acho que isso é essencial para quem está estudando. Então, essas 3 coisas, se vocês conseguirem alinhar isso, vai ser essencial na aprovação de todos. E eu quero dizer que o concurso ele é um pouco difícil, mas é um processo. Aceitem o processo, que o tempo que você vai chegar. Então, não desistir, né? Não desistir, porque isso talvez também seja o mais difícil nessa caminhada. Muitas vezes você vai pensar em desistir, concurso não é para mim, eu não consigo, eu não passo, mas você vai ver, vai chegar a sua hora, e quando for a sua hora, tudo vai acontecer dentro daquilo que era para dar certo, exatamente. Então, tenham força, continuem, e eu agradeço mais uma vez estar aqui. Fantástico, pessoal. A gente vai ficando por aqui, viu? E na próxima segunda-feira, dia 22, Dia 22? Olha aí pra mim, não é dia 15, que 15 é feriado aqui, né? Dia 22 a gente tá aqui com o nosso quadro Papo de Concurseiro. Obrigada, viu, pessoal? Até breve.